Muito bem, pessoal, chegando com mais notícias do Palmeiras para vocês, atualizada do mercado da bola, que tem novidades no Palmeiras. Então bora conferir esse trecho que estou trazendo aqui para vocês da mídia esportiva, trazendo todas as informações do Palmeiras. Tem jogo aberto, tem ESPN, então bora conferir tudo isso aqui agora. Só peço para vocês que tá chegando aqui agora, se inscreva no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras, galera. Então, sem mais delongas, bora conferir todas as informações do Verdão. Chega agora no Jogo Aberto acompanhando o Palmeiras, porque é o seguinte, ô Wagner, antes de mais nada, um ótimo dia pra você. O torcedor do Verdão já tá feliz da vida com o Paulinho, mas eles querem mais uma vez que Leila Pereira resolveu tirar o escorpião do bolso, tá contratando, tá investindo. Chega mais, Wagner. Boa tarde, Lívia e Ronaldão, todo mundo ligado no Jogo Aberto, é isso, né? A Leila Pereira resolveu tirar o escorpião do bolso, literalmente. O Palmeiras se representa hoje, primeiro dia útil de Palmeiras em 2025. Agora à tarde o elenco se representa com o técnico Abel Ferreira para a temporada que tem Campeonato Paulista, Libertadores Brasileiro, mas claro, a grande cereja de 2025, que é o Mundial de Clubes, que será realizada nos Estados Unidos. Representação com novidades, né? O Facundo Torres, uruguaio, contratado junto ao Orlando City, e estará se apresentando ao elenco e ao técnico Abel Ferreira, e também o Paulinho, a grande contratação, a segunda e a grande contratação do Palmeiras em 2025. Ele que é entre clubes brasileiros, a maior contratação da história do Brasil, a maior transferência entre clubes brasileiros é o Paulinho. Os dois se apresentam hoje. O Paulinho, claro, se recuperando da cirurgia na canela direita. Ele só estará apto para jogar daqui 3, 4 meses, mas claro, já se representa e segue a sua recuperação aqui na academia de futebol. Jogadores que chegam e jogadores que podem sair, né? O Rômulo, que veio do Novo Horizontino no ano passado, tem interesse, desperta interesse do Vitória. E o Palmeiras teria interesse de emprestar o jogador para que ele possa jogar mais, ter mais rodagem e aí sim voltar em 2026 com muito mais bagagem para o elenco palmeirense. O staff do jogador não está muito animado com essa transferência e agora a gente aguarda as negociações, né, para ver se o jogador aceita ou não ir para o futebol baiano, mas uma saída para o staff do Rômulo, e o Rômulo neste momento não é o interessante. Palmeiras aceita a negociação porque vê com bons olhos ele poder jogar mais. Agora, o grande nome que o torcedor palmeirense está esperando é sobre o Andreas Pereira. Negociação com o Fulham desde do mês passado, de dezembro, né? E hoje é o dia D. O Palmeiras colocou ali uma meta para não virar uma novela essa negociação do Fulham, mas o Palmeiras quer muito anunciar o jogador como reforço para a temporada de 2025. Existe uma reunião agendada para hoje entre os clubes para que o Fulham dê uma resposta sobre a proposta do Palmeiras. 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais aí para contratar um meia que quer voltar para o Brasil, que fica mais próximo ali da seleção brasileira, ele que vem sendo figura constante nas convocações do Dorival Júnior. Então a expectativa do dia de hoje no Palmeiras é sobre o anúncio, o acerto ou não, a desistência em relação ao meia Andreas Pereira do Fulham. E que vocês, o que acham? Seria um bom reforço, Andreas Pereira? Ronaldão e Lívia. Boa, Wagner, valeu demais. Pode ter certeza que se pintar aqui vai ser um bom reforço. Agora, o Palmeiras tem que ter paciência, porque no momento ele é um dos principais jogadores ali no meio de campo, atua em todas as funções. No último jogo até veio do banco no segundo tempo, mas assim, a sua concorrência ali dentro está lesionada, ele precisa atuar, o técnico quer que ele fique e o time achou a proposta do Palmeiras pouco, barata, pequena, ou seja, o palmeirense vai ter que ter um jogo de cintura e paciência nas negociações, mas se pintar, é um bom nome. É que lá descobriram que a mamãe tem um cascaio forte, né? Contaram? Assim como o Pedrinho no Cruzeiro, assim como o John Textor. Contaram que a mamãe tem um cascaio, que a mamãe gosta de avião, essas coisas todas. E aí fica caro. E para trazer um jogador desse aí, tem que investir, porque vai valer a pena para o Palmeiras. Vai valer a pena porque é um setor onde... a lesão ela aparece porque tem muito contato ali no meio de campo. A lesão aparece, tanto é que no time dele também tem alguns jogadores que estão lesionados. Sim. E ele saiu do banco para entrar também. Então, acho que a mamãe é ídolo para o torcedor, porque do jeito que contra o Flamengo
Parece que ele ajudou. Não entendi, é ídolo do Palmeiras? Nunca jogou ali? O gol do Daverson. Porque... não entendi. Era só para quebrar o gelo, para o pessoal lembrar dele, do que aconteceu. Mas a verdade é que é um jogador que vai cair com uma luva, porque é um jogador que tem muita qualidade. E dá uma aliviada pro Veiga, por exemplo, ali no meio do campo, né? O Veiga também andou sofrendo com lesões, o seu futebol teve uma baixa também. Se pintar Andréas Pereira no Palmeiras, vai ficar enjoado. Vai ficar. Vai ficar enjoado. Agora vamos pro Palmeiras, para fechar esse nosso giro aqui das equipes da cidade de São Paulo. Tonhão, conta pra gente, porque assim, o Palmeiras também mudando o perfil e atacando com mais força o mercado. Tem novidade sobre o Andréas? Boa tarde, Mari, Bruno. Uma boa tarde para todo mundo que acompanha o Sport Center. Por enquanto ainda não, porque o Fulham está fazendo esse banho-maria para essa negociação. O Palmeiras ofereceu 22 milhões de euros pelo jogador. A resposta deve sair entre hoje e amanhã, então ainda durante essa semana a gente pode ter essas novidades. O Fulham, por enquanto, ele ainda... Por que ele não quer mexer? Porque o Andréas Pereira vem sendo uma peça muito importante para a equipe londrina, mas no último jogo, por exemplo, ele acabou não sendo titular, já foi no banco de reservas, então assim, não sabemos também como está a cabeça do jogador com relação a isso. A apuração que a gente tem por parte sobre essa situação inteira é que o Andréas ele gostou da proposta do Palmeiras de ser um nome de peso para essa reformulação que o Palmeiras tem feito, especialmente na parte do ataque, meio ataque. Então realmente o Andréas aceitaria vir para o Palmeiras, mas realmente a questão é o Fulham, que até agora não respondeu. Aguardaria até, por exemplo, alguma oferta de outros clubes da Europa também. Então, por enquanto, ainda está nesse compasso de espera, mas o Palmeiras tem ele como plano A. E um plano B, caso a situação do Andréas não avance, seria o Villasanti. O Matias Villasanti, um dos destaques da equipe do Grêmio. Ele seria o plano B, 10 milhões de euros seria a oferta que o Palmeiras ofereceria ao tricolor gaúcho. Até poderia envolver alguns jogadores que não estão tão nos planos assim do Abel Ferreira, como o Fabinho, o Zé Rafael e o Rony. Então, assim, o Palmeiras tem esse mercado muito forte, já teve o Facundo Torres contratado, já teve o Paulinho contratado, e busca, então, esse meio-campista para mudar de patamar a situação do Palmeiras. O Palmeiras que hoje começa a sua temporada 2025, se reapresenta a partir das 18 horas aqui na Academia de Futebol, e aí fica essa expectativa já para que Facundo Torres e Paulinho estejam entre esses nomes já nesse dia de representação aqui no Palmeiras. Mari e Bruno. E a gente tem na tela, Tonhão, os números do Andréas Pereira na temporada pela equipe inglesa, então, com 18 jogos. Não é o jogador que mais atua, né? Também não é o jogador com a maior frequência de titularidade. Tem 2 gols, é o 6º no elenco. Uma assistência e 36 chances criadas. Aí sim ele lidera esse quesito entre os seus companheiros de Fulham. Você gosta, Bruno, do nome do Andréas? Eu acho que ele é um cara que jogaria fácil aqui no Brasil, não jogaria? Acho Sim. que em qualquer condição, e no Palmeiras seria titular. Sim. Não seria? Sim. No lugar de quem, Jailson? Do Richard? Porque o Richard Rios também joga muito. Depende do sistema. É. Ele seria, para mim, daria para jogar os 4 e aí teria que tirar, por exemplo, o ponta esquerda que não funcionou na temporada passada com o Felipe Anderson. Uhum. E aí ele colocaria 4 jogadores no meio campo e um jogador de atacante de lado, né? O Estevão, que vai continuar, e um centroavante. Eu só não sei se o Villasanti seria porque acho que a posição é um pouquinho diferente, não é? O Villasanti não é mais volante? Exato, era isso que eu ia falar só. Que o Villasanti é mais volante do que o Andrés. O Andrés faz o segundo volante, mas ele é mais meio armador, mais camisa 10. O Villasanti pode jogar até mesmo como primeiro volante. Isso aí. Isso. São jogadores diferentes, mas demandam um alto investimento. Então, se não vai ter um investimento no Andréas Pereira, sobra dinheiro para fazer esse aporte num volante de ofício como o Villasanti. O Andréas Pereira ficou muito marcado pelo lance da final contra o Palmeiras, pelo Flamengo, o gol que o Daverson acaba fazendo, se consagra ali. Mas se a gente analisar o jogador, a carreira, é um cara que interessaria a qualquer clube, inclusive ao Flamengo, se não tivesse essa pecha do cara que participou do gol que deu o título da Libertadores ao Palmeiras. Mas é um jogador que tem versatilidade, pode jogar em mais de uma posição, algo que o Abel valoriza. O Andréas Pereira, ele jogou um Mundial pela seleção sub-20 como ponta esquerda. Eu lembro. Então, e bem. Contra a Sérvia. E foi um dos destaques do torneio. E
começou jogando como atacante, foi se adaptando, recuando e vai muito bem como segundo volante, se precisar, como articulador. Brilha, na seleção mesmo o Dorival coloca ele de ponta esquerda às vezes. Sim. Já foi utilizado de ponta esquerda na seleção, com o Dorival agora. E pensando na saída do Estevão também, o Palmeiras ganha mais uma opção. Se o Abel quiser, por exemplo, insistir com o Felipe Anderson, não pela esquerda, mas pela direita, agora como ele jogou muito tempo pela Lazio, o Andrés Pereira pode perfeitamente fazer o lado esquerdo como um meio atacante. Então é um jogador muito interessante para o Palmeiras, no mínimo, ter no radar. Ele voltando ao futebol brasileiro, joga fácil e titular, não tenho dúvida que seria no Palmeiras. Uma atualização do nosso site, do Francisco de Laurentiis, do ESPN.com.br. Nos bastidores, o Palmeiras diz que não está nem otimista nem pessimista. Está realista e entende que tem chance do negócio sair, principalmente pela vontade do Andrés. Então, porque o jogador já está assim, convencido e já deseja voltar ao Brasil. Quando a gente estava conversando sobre isso no final do ano, eu até falei aqui, o que mais importa para o Andrés Pereira nessa vinda ao Palmeiras, nessa possível vinda ao Palmeiras, é a questão de brigar lá no alto. Porque, sim, tá lá na Premier League, tá no Fulham, mas ele sabe que é meio de tabela. Não vai brigar por grandes títulos. Então, o desejo do cara que vai estar mais próximo do radar da seleção, mesmo que ele já esteja, mesmo que ele já seja convocado pelo Dorival, mas, pô, tu vai estar brigando por título grande. Tu não vai estar brigando para permanecer na divisão. Super Mundial tá mexendo com Super Mundial também, sabe? Algo parecido com o Felipe Anderson quando volta da Lazio. Exato. Tinha lenha para queimar, tinha mercado. E esse pode ser um reforço para o Palmeiras esse ano, hein? E é aquele cara que a gente... Lembra que a gente estava falando do Alcaraz no Flamengo? Isso. E o Anderson entra com o mesmo peso. Ele precisa jogar em 2025. Ele precisa já arrebentar no Paulista, sabe? Ele precisa jogar muito. Tem vários jogadores nessa condição, assim. Sim, de cara. O Felipe Anderson no Palmeiras, o Bernard no Atlético. Sim, exatamente. O Alcaraz no Flamengo, jogadores que já estão no elenco. Não sei se o Coutinho pode entrar nessa lista. Entra também, pra mim, sim. Entra sim. Entra na conta. São caras que já precisam, no campeonato estadual, já precisam demonstrar uma qualidade técnica acima. E é o que a torcida espera desses clubes, porque são caras com nomes pesados. E o Andrés Pereira também naturalmente está olhando seleção com essa volta ao Palmeiras. Fica mais no radar, um time brigando por títulos, ele sendo protagonista, exato, aumenta a chance de se firmar na seleção. Hoje, o Andrés Pereira, eu não tenho dúvida que está ali no topo das opções do Dorival como meio-campo. E o Andrés Pereira, em alguns jogos pela seleção, ele melhorou o meio-campo da seleção quando entrou. Isso. Então, é um cara que, para o Palmeiras, até para dividir esse protagonismo de criação com o Veiga em 2024 oscilou e o Palmeiras não tinha uma opção para fazer a função dele, como meio armador. Então, até mesmo para ou colocar pressão no Veiga ou jogar junto, ele é uma alternativa muito interessante. A opção foi o Maurício. Na do Veiga. Sim. Que também estava nesse processo. Que também estava nesse processo, que também não. E o Maurício é um cara que joga melhor saindo da direita para o meio, né? Tem uma característica diferente. O Andrés, ele pode funcionar perfeitamente como meia centralizado de criação. É que a Leila parece mais ambiciosa esse ano, não é, Mari? Não é? Louca. Quando ela quer alguém, ela vai atrás. Vai. Mas aí volta no que a gente falou do ano passado. Para mim tem a ver com o texto. Tem a ver. Mexe com a ambição, com a vaidade dela também. Às vezes também na conversa para manter o Abel, né? Olha, eu vou ficar e para ficar a gente terá que mexer. A própria renovação do Abel, né? Talvez esteja ligada a isso. Eu preciso de mais material, chega de ter que inventar. Mas vamos lá, a gente falou que a gente ia passar pelas equipes da cidade de São Paulo. Porque assim, em termos de perfil, a gente tem o Palmeiras como o mais ousado, Breiler, no mercado, ou com mais dinheiro ou mais forte. A gente tem o Corinthians com nenhuma contratação, nenhuma chegada, só saídas. E o São Paulo naquele meio termo, que é tô tentando fazer o que dá dentro da minha realidade. Eu não entendi ainda qual que é a do São Paulo. Como assim? E não é nem uma crítica, um elogio. Mas é que eu não entendi. O Corinthians a gente já entendeu que formou o time no ano passado, gastou, fez, né, precisou gastar para não cair e tal. Que o Palmeiras agora, por esses motivos, está investindo pesado. E eu não entendi ainda qual que é a do São Paulo, porque no final do ano passado a gente ouvia até pra gente, o presidente Júlio Casares, falando que seria um ano de pouco investimento. De indefinição dele, um dia titular, outro dia reserva, passa muito pela possibilidade dele sair do clube. Proposta de 20 milhões de euros. E mudaria o patamar do Verdão, Mari? Seria uma super contratação. Assim, no momento que o André está já trazendo a temporada passada, principalmente nos nossos debates aqui falando de seleção brasileira, o Eugênio já apontou algumas vezes, né? Essas últimas partidas da seleção,
que aparentemente começou a mostrar ali um avanço, com talvez tendo encontrado um centroavante na figura do Igor, com os lados de campo também desempenhando essa figura do meio-campista, o Andrés poderia, de fato, ter em algum momento ter tido mais oportunidades, né, com a figura do Dorival na seleção. Para o Palmeiras, acho que seria um super nome, assim, da gente elencar as melhores contratações, essa de um impacto gigantesco, de fato. No momento que ele vive lá, como ele se tornou peça muito importante no Fulham, mudando um pouco também a peça dele ali, né, avançando cada vez mais, se tornando muito forte lá na frente, na maneira como o Fulham joga. Isso já desde a outra temporada, quando o William estava, né, no Fulham, como eles se combinavam muito por ali. Então, acho que se o Palmeiras concretiza esse nome, essa contratação, não é nem sobre mudar de patamar, mas é um jogador que chega com uma expectativa muito grande. Você disse que ele entrou numa posição mais recuada do que ele costuma jogar, né? Então, vamos imaginar que dê certo. Palmeiras ainda não fechou, mas vamos trabalhar com essa possibilidade. Ele jogaria como? Jogaria com o Rafael Veiga? Jogaria na posição... Jogaria na do Richard Rios? Onde jogaria? Como jogaria o Andrés Pereira? Eu acho que o Palmeiras, até pensando no que o Abel tem em mente, eu acho que não ia ser, de repente, uma escalação fechada para todos os jogos. Ia depender muito do adversário. O Andrés pode perfeitamente jogar fazer uma trinca de meio-campistas com o Rafael Veiga, e ainda tem um volante. Ele pode jogar no lugar do Rafael Veiga, o Rafael Veiga até um pouco deslocado, embora acho que a função centralizada é a melhor para ele. Então, assim, teria diferentes formas. E acho que até pelo desgaste da temporada que vai ser a próxima, eu imagino que esses principais... todo mundo, né? Esses principais times, eles vão ter uns 15, 16 titulares. E aí que vão rodando de acordo com o adversário. E aí eu enxergaria o Palmeiras dentro desses moldes. Em resumo, ele pode jogar de 10, de 8... Sim. De 5, aí já... Não, acho aí que já, aí já tá voltando demais, né? E aí você desperdiça o que ele tem, né? Exato. De muito bom dessa aproximação lá na frente. Mas você imagina, isso dependeria do Palmeiras ter, de fato, um centroavante bom, assim. Mas imagina num momento de segundo semestre, principalmente, que o Palmeiras já não tem Estevão. A gente já viu o Veiga caindo por ali em alguns momentos. Exato. Não é o jogador, né, agudo ali, mas você imagina esse trio de Paulinho, Andrés e Veiga. Você precisaria, de fato, ter... Nossa, muito excelente. Bom. Você precisaria, de fato, ter um centroavante ali, né, para ser abastecido. E aí, lá atrás, você recompõe muito bem. Mas você ganha formações para o Palmeiras na figura, né, do Andrés. Qual é o trio que você falou? Paulinho Veiga e Andrés. O olho do palmeirense brilhou. Centroavante? Rony. Flaco. Flaco logo. O que se comenta é que o Paulinho chega para jogar de centroavante, né? Pode ser, né? Pode ser. Que não é exatamente a função dele. Aí ele seria um centroavante que lembra o jeito do Rony. Da mobilidade, de da sair movimentação um pouco mais, e tal, de atrair... Ele fez isso muitas vezes no Galo. Sim. Mas com a qualidade técnica, né? Para poder fazer os gols, né? É muito em aberto isso. A gente está falando em qualificar o elenco. Trazer peças que vão apresentar novas possibilidades, vão melhorar o nível do time. E aí, como vai encaixar isso, é problema do Abel. E aí ele vai ter que dar o jeito dele de fazer esse time jogar. Lembrando que o Palmeiras tem outras boas opções para essa zona. Eu ia perguntar, de meio Felipe campo. Anderson? Felipe Anderson, Maurício. Por enquanto, ainda tem o Estevão, né, que joga mais aberto pela direita. Chegando o Facundo Torres também, já confirmado no Palmeiras. Ele está qualificando, né? Está buscando jogadores para dar mais qualidade. O Andrés, do Flamengo... Exatamente qual é a dele? Ele joga da ponta para o meio. Ele não é um jogador agudo de levar a bola no fundo pela ponta, especialmente quando joga pela direita. Ele traz mais para o meio, porque é canhoto. Mas também, vindo da esquerda, ele não é o cara de ir no fundo. Deixa o fundo para o lateral passar. Ele vai trazer essa bola para dentro. É muito bom jogador também. O Andrés, no Flamengo, jogava mais atrás um pouco, mais de 8. Porque o Flamengo tinha ali o Arrascaeta. Mas lá no Fulham, ele é o 10. Ele joga por trás do centroavante. É assim que ele vai para a seleção. Ele volta. Seleção. Então é isso aí, né, galera? O Palmeiras não desiste aí do Andrés Pereira, vai buscar de todas as maneiras aí. Hoje eu acredito que
o Verdão deve bater o martelo aí para ver se o Andrés Pereira vai fechar ou não com o Palmeiras. Tem uma reunião importante com a diretoria do Furlan. Então acredito aí que se a diretoria do Furlan marcou essa reunião aí, eles devem talvez aí bater o martelo e fechar com o Palmeiras, né? O Palmeiras, acredito que o limite máximo aí é 22 milhões e querendo ou não, é um bom dinheiro também, até no nível europeu aí, apesar que ele está na reserva neste momento lá, né? Então é um jogador importante para a equipe, mas já demonstrou interesse em voltar para o Brasil, então seria bem interessante aí ter o Andrés Pereira aí para compor esse elenco do Palmeiras que foi perdendo força aí durante o ano, acabou sendo eliminado aí na Copa do Brasil. Então o Palmeiras acabou sendo eliminado pelo Flamengo e pelo Botafogo, que acabou sendo campeão dessas competições. Mas, de qualquer forma, o Palmeiras já está pensando do excesso de jogos que vai ter nesse ano aí. Então, com certeza, o Andrés Pereira vai acrescentar bastante aí, vai conseguir manter a equipe mais forte, né? E vai conseguir fazer um rodízio ali também, quem sabe ali com a galera ali do meio campo, né, galera? Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal para vocês ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!